tricolor, PV Vasconcelos aqui na área para mais um vídeo. Bom, no futebol a gente sabe, né? Às vezes um clube faz uma contratação que se espera muito dela, mas ela acaba não correspondendo tanto assim, às vezes até decepcionando a torcida. E o contrário, às vezes faz uma contratação de um jogador desconhecido, em que não se espera tanto, mas ele acaba até, em alguns casos, virando ídolo da história do clube. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou trazer aquela contratação do Fluminense que mais me decepcionou e aquela que mais me surpreendeu positivamente no século XXI, de 2000 para cá. Começando com a que mais me decepcionou. Eu poderia mencionar aqui, por exemplo, o Edmundo, que no final da década de 90 era um dos grandes jogadores em atividade no futebol brasileiro, né? Jogava muita bola e em 2004 foi contratado pelo Fluminense para fazer parte ali daquele quadrado mágico, quarteto fantástico, seja lá como você chama, com Ramon, Roger e Romário. Acabou não dando muito certo, né? O Edmundo teve uma passagem apagada pelo Fluminense em 2004, foram 25 jogos e apenas 9 gols, muito abaixo do que se esperava dele, né? Foi uma decepção, claro que foi, mas a minha maior decepção não foi ele não, foi Ronaldinho Gaúcho. Pois é, Ronaldinho Gaúcho, contratado pelo Fluminense ali em 2015, né? E no meio de 2015, chegou com pompas ali de... Bom, Ronaldinho Gaúcho, né, gente? A gente não precisa falar aqui do que foi a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, melhor do mundo, campeão do mundo pela seleção brasileira, jogou, fez chover no Barcelona, né? Mas na volta dele ao Brasil, para jogar no Flamengo, ele já demonstrava ali alguns sinais de que não estava muito afim mais de jogar bola, né? Já estava mais ali interessado na farra mesmo, na noitada. E quando ele veio jogar no Atlético Mineiro, muitos imaginaram que ia ser um fracasso, mas foi exatamente o contrário, né? Ele surpreendeu muito no Atlético Mineiro. Foi a última grande passagem dele por um clube na carreira, foi pelo Atlético. Ele jogou muito naquele ano de 2013, quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. E aí depois ele se transferiu para o México para jogar no Querétaro e em 2015 o Fluminense apostou na contratação dele e trouxe ele de volta. Eu me lembro que na época eu fiquei um pouco empolgado, né? Afinal de contas era o Ronaldinho Gaúcho, gente, vestindo a camisa do Fluminense, um grande craque do futebol mundial. Mas lá dentro eu tava com um pezinho atrás, porque qual seria esse Ronaldinho Gaúcho que viria jogar no Fluminense? Seria o Ronaldinho do Atlético Mineiro? Com fome de bola, vontade de ganhar título, de dar alegria pro torcedor? Ou seria aquele Ronaldinho mais preguiçoso, da passagem dele pelo Flamengo? Pro nosso azar, infelizmente, foi esse segundo, né? O Ronaldinho Gaúcho teve uma passagem muito curta e muito apagada pelo Fluminense. Ele fez 11 jogos e não marcou nenhum golzinho sequer. Ele só deu uma assistência, que foi justamente no jogo de estreia dele com a camisa do Fluminense, vitória sobre o Grêmio por 1-0 no Maracanã. Ele deu assistência para o gol da vitória, o gol marcado pelo Marcos Júnior. E foi só isso que ele fez com a camisa do Fluminense. Decepcionante, né? Para quem esperava aí um Ronaldinho, aquele Ronaldinho do Atlético Mineiro, esperava que ele fosse elevar o Fluminense ali de nível. O Fluminense começou bem a temporada em 2015, mas não foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, foi uma decepção grande para mim. Agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar daquela contratação que mais me surpreendeu positivamente. A gente poderia mencionar aqui, por exemplo, o Thiago Neves, que foi contratado pelo Fluminense em 2007, contratado para ser ali, para compor elenco, né? Para ser reserva do Carlos Alberto, que foi a grande contratação do Fluminense para aquele ano, era ali o craque do time, né? O grande chamariz. Mas o Thiago Neves acabou se sobressaindo, cavando a vaga dele no time titular. Ainda em 2007, ele foi, naquela Copa do Brasil, que nós fomos campeões, ele foi muito importante, jogava quase todo jogo, porque o Carlos Alberto vivia ou machucado ou suspenso. Então o Thiago Neves sempre entrava. E na final contra o Figueirense, o primeiro jogo da final no Maracanã, é ele que faz a jogada, uma bela jogada na linha de fundo, e dá assistência para o Adriano Magrão fazer aquele gol de empate já no final, que foi determinante para a conquista do título, né? No final das contas, o Fluminense vence o segundo jogo
e é campeão. Depois, em 2007, ainda no Brasileirão, ele começou a se firmar ainda mais no time titular do Fluminense, fez um ótimo campeonato brasileiro ao lado do Somália, mas foi em 2008 mesmo que o Thiago Neves explodiu, né? Fez uma grande temporada, jogou muito, mas muito naquela Libertadores, fez 3 gols, gente. Não é para qualquer um fazer 3 gols numa final de Libertadores, não é qualquer um que faz isso, né? Para um jogador que foi contratado ali sem muita expectativa, se destacou no Paraná, depois foi jogar no Japão, veio para o Fluminense com status de reserva para compor o elenco, acabou se tornando aí um ídolo do Fluminense. Mas não é ele que eu escolhi, não. Foi o outro Thiago. Thiago Silva, gente. Thiago Silva tem uma história de vida aí também muito bonita, muito interessante, uma história de superação. Thiago Silva, ainda antes de estrear nos profissionais, na base ele teve uma passagem pelo Fluminense, depois estreou nos profissionais pelo RS Futebol, jogou no Juventude também e foi jogar fora do Brasil. Jogou no time B do Porto, lá em Portugal, também jogou na Rússia, mas aí ele teve um problema de saúde, um problema muito sério, que quase fez com que a carreira dele tivesse um fim ali muito precocemente. Ele teve uma tuberculose lá na Rússia, né? Lá na Europa, por conta do frio, né, que faz lá, acabou agravando ali, ele quase teve que parar de jogar futebol, mas, graças a Deus, conseguiu voltar a jogar e veio para o Fluminense, foi contratado em 2006, foi trazido pelo Ivo Wortmann, quem lembra? Técnico Ivo Wortmann, acho que foi a melhor coisa que ele fez para o Fluminense, foi trazer o Thiago Silva, né, para o clube, que depois acabou se tornando um dos grandes ídolos, foi contratado ali em 2006, também como uma peça ali para compor elenco, um zagueiro desconhecido, acabou se firmando como titular, depois em 2007 fez o grande ano dele com a camisa do Fluminense, também jogou muito naquela Copa do Brasil, ajudou muito o Fluminense na conquista daquele título, em 2008 também fez uma Libertadores irretocável e acabou deixando o Fluminense no final do ano com status de ídolo, né? A torcida até cantava aquela música Epa! É o melhor zagueiro do Brasil, Thiago Silva. Cantei muito isso no Maracanã, naquela Copa do Brasil. E hoje o Thiago Silva tá aí, né, gente? Já em fim de carreira, mas ainda é um dos melhores zagueiros em atividade no futebol mundial. Com passagem pela seleção brasileira, pelo Milan, hoje está no Paris Saint-Germain, um zagueiro que joga fino ali, é bom no jogo aéreo, bom por baixo e um dos grandes ídolos da história recente do Fluminense, né? E meu também, obviamente. Agora eu quero saber de vocês aí. Coloca aí embaixo nos comentários qual foi a contratação do Fluminense que... até engasguei. Qual foi a contratação do Fluminense que mais te decepcionou e aquela que mais te surpreendeu positivamente? Põe aí embaixo nos comentários que eu vou gostar de ler, vou gostar de saber, a gente interage aí embaixo, beleza? Não esquece de curtir o vídeo aí embaixo, se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você poder receber sempre todas as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, beleza? Um forte abraço e saudações tricolores!